Isso, com design totalmente diferente. Vou mostrar toda a parte pra vocês. Ó, estamos entrando agora aqui no evento de Subida ao Vivo. Fala, meus jovens, hoje é terça-feira, tá? O evento ele acontece sexta-feira, o Subida ao Vivo, maior evento de gestão de tráfego, mais de 4 mil, não, na verdade são 4 mil gestores de tráfego reunidos num só lugar, 3 dias inteiros de evento. E eu vou trazer tudo pra vocês, então eu tô mostrando já desde eu montando minha mala, eu vou ir de avião, né? Então eu tô montando minha mala e também minha mochila. Vou montar isso aqui. Hoje é terça-feira, como eu falei, já tá no final do dia. Amanhã, quarta-feira, eu tenho 5 reuniões. 5 reuniões. 2 reuniões de fechamento e 3 reuniões de resultados com os clientes, no qual eu vou trazer relatório, mostrar como foi o nosso mês. Então vai ser um dia assim muito cansativo e bem corrido. Então eu já quero adiantar isso daqui justamente para amanhã eu fazer as reuniões, me dedicar, treinar, conseguir fazer as coisas, mas também conseguir descansar, porque quinta-feira eu quero sair daqui de manhã. E lembrando, eu vou para lá de manhã pro aeroporto na quinta e eu já chego lá quinta-feira. Meu voo ele é na quinta. O evento é sexta, sábado e domingo, mas eu vou na quinta e volto na segunda. Então eu tô trazendo tudo e vou documentar tudo pra vocês, pra cima! Fala, meus jovens! Acabei de chegar aqui, né? Peguei um Uber e... foi um tempão de Uber, eu achei que era perto do aeroporto, mas não era, fiquei quase 1 hora de Uber. E a Avenida Brasil é muito cheia, mas eu tô indo aqui já fazer o credenciamento, eu vim direto pro evento. E aí eu vou fazer o credenciamento aqui um dia antes, né? Tô indo pra cá e aí fazendo o credenciamento, o que acontece? Amanhã é só chegar lá, eu já vou estar com as coisas certinhas, é só entrar. Não vou precisar pegar uma fila ainda maior. Provavelmente vai ter fila, né? Mas tô aqui, então tô com a minha mala, tô com a mochila. E aí eu vou trazendo tudo pra vocês. Então é aqui que a gente vai fazer o credenciamento. Meus jovens, esse é o hotel que eu fiquei, o CD Design. É um hotel que você pode ver com uma arquitetura, né? Ele é muito legal. Assim, a gente foi super bem recebido, recomendo bastante. E detalhe, é de frente pra praia. Então isso é um grande diferencial dele também, você sai direto pra praia. E aí é maravilhoso, né? Os jovens, a gente tá aqui agora já na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vocês podem ver que aqui, ó, é o mar. Toda essa parte aqui o mar, tem ali a parte também que é bem conhecida. Tô aqui no hotel, vou mostrar um pouco pra vocês. Claro que eu vou fazer isso, não tem como não fazer. Como eu falei, eu vou trazer tudo pra vocês do Subida ao Vivo. E aí uma das coisas é o hotel. Vou mostrar aqui pra vocês como que é. Vocês podem ver aqui, é um hotel, até com um quarto de hotel espaçoso. Que é o banheiro, ali, tudo mais. Você consegue, eu vi que tem um botão que você aperta ali que deixa isso daqui escuro. Obviamente, as guloseimas, coisas pra comer, cofre ali, travesseiro, cabide pra colocar roupa, cama. Mas essa cama, inclusive, ela é separada, pra vocês verem aqui, ó. Dá pra separar, são 2 camas de solteiro. E aí aqui tem a varanda, que eu acho que é a parte principal e que eu mais gosto. Que é a parte onde você consegue ver toda a vista do mar aqui, ó. Você consegue ver o mar. E daqui a pouco a gente vai pra piscina. A piscina a gente vai ter que subir, o design desse hotel é todo diferente. Vocês viram isso? E aí a gente vai pra piscina, mas é muito bonito mesmo. Hoje ainda é o dia antes do evento. E eu vou agora aqui mostrar a piscina pra vocês. Eu lá na parte de cima, eu nem conheço, tô descobrindo tudo agora. Eu sei que tem parte de rooftop, parte culinária, mas eu ainda não fui. Esperando um amigo chegar também, um subido. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês, bora! Subidos, aqui é a parte da piscina, que é aqui na parte mais alta, na cobertura, né? Aí a gente tem aqui, ó, a vista e tudo mais. Aqui a gente tem um espaço. E ali pra frente é a parte da piscina, como vocês podem ver que ela é de borda infinita. Mas olha que lugar bonito. Pessoal, como eu falei pra vocês, basicamente eu fui lá fazer o credenciamento um dia antes, né? Então, hoje. E aí eu peguei algumas coisas aqui e eu quero mostrar pra vocês, porque isso daqui com certeza é bem legal pra mostrar. Então, uma das coisas, tá? É o crachá, então a gente fica com esse crachá pra que quando a gente se conecte, isso daqui é super importante, você vai se conectar com alguém, a pessoa consegue saber seu nome e tudo mais. Você anda com isso daqui durante o evento, tá?
Atrás, inclusive, tem um QR Code e tudo mais. Além disso, que eu achei muito legal, é esse caderno aqui. É um caderno com uma qualidade muito boa, muito bonito, inclusive, para você escrever. Então, vai ter muito conteúdo no evento. Então, claro que é importante você anotar, você escrever, você colocar as coisas aqui no papel. E eu achei que a capa dura, então a qualidade do material é muito boa e além de ser bem bonito. Além disso, a gente tem alguns parceiros, né, que patrocinaram eles. Eu não vou mostrar aqui porque não estão nos patrocinando. Mas, além disso também, tem algumas informações aqui, né, do evento, do Subida ao Vivo. E também essa sacola aqui. Você que quer saber, inclusive, sobre o Subida ao Vivo e tudo mais, eu vou trazer tudo. Eu vou trazer vários conteúdos, insights que eu peguei das palestras, pessoal que eu tô me conectando aqui, vou apresentar o pessoal, então vai ser assim, uma experiência muito legal. Então fica até o final desse vídeo. Bom dia, meus jovens! Hoje é o primeiro dia do Subida ao Vivo. Olha que dia maravilhoso, praia ali. Vou ir tomar café agora aqui no hotel. E vou aproveitar para apresentar para vocês uma pessoa. Estou dividindo o quarto com o gestor de tráfego. Fala turma, tudo bem? Esse daqui é o Léo. A gente está indo para lá para tomar café. E eu queria aproveitar para perguntar pro Léo qual que é a sua expectativa hoje pro evento. Eu tô muito ansioso, tô com a expectativa assim, né, Mato? Eu não vejo uma pessoa que fala mal de Subida ao Vivo, então tô muito empolgado e também confio demais no Pedro Sobral. Então bora pra cima. O primeiro dia tem mais 2 dias, vai ser incrível, vai ser incrível. Bora. Finalmente chegou o momento, finalmente chegou. A gente pode ver aqui que já tá cheio, super cheio aqui fora. Mas daqui a pouco a gente já vai estar lá dentro. Só entrando. Ó, aqui tem 4.000 gestores de tráfego. 4.000! Isso aqui é absurdo, tá? Aí você vai falar assim, tá saturado. Será que tá saturado? 4 milhões de pessoas vêm aprender a se desenvolver? É isso que eu te falo. Acredita. Fala, meus jovens. Aqui eu vou te dar o insight, tá? Do Subido ao Vivo do primeiro dia. A gente vai falar do primeiro dia do Subido ao Vivo. Vou te passar os insights das palestras, o que teve de conteúdo. Então, se você não foi no Subido ao Vivo, mas quer aprender, quer saber o que teve, quer saber como é, está no lugar certo. E aqui eu vou falar sobre o primeiro dia. Vai ter vídeo falando do segundo dia, vai ter vídeo falando do terceiro dia. Pode ser que eu faça tudo de uma vez, mas fica até o final que com certeza vai te ajudar muito. Primeiro, tá? Primeiro palestrante foi o Thiago Nigro. E aqui a gente tá falando de conteúdo. O Thiago Nigro, ele falou muito sobre você não ir na linha do que a maioria das pessoas estão fazendo. Isso é uma coisa muito importante, mas muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, até dentro do mercado, vamos falar de gestão de tráfego, você tem a tendência de fazer o que a maioria das pessoas estão fazendo. Então, por exemplo, a maioria das pessoas estão fazendo ali, procurando cliente, fazendo isso e aquilo. Você tem que se questionar o que você pode fazer que muitos não estão fazendo e que vai mudar todo o seu negócio. Isso começa tanto dentro do mercado quanto fora do mercado também. Porque a gente é muito doutrinado, né? A gente acaba sendo ensinado a muitas vezes não se questionar, a seguir a manada, né? Que eles falam. Então, por exemplo, se você vê um monte de pessoa olhando pra cima, você está passando por um lugar, a sua tendência é olhar pra cima também, assim, só por intuição. Porque você tem essa tendência que vem lá de anos atrás, na história, né? No qual as pessoas precisavam fazer isso pra sobrevivência, da gente acabar fazendo também. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente pode pegar um exemplo prático do que as pessoas geralmente fazem. Então você vai estudando fundamental, depois você vai para o ensino médio, depois você vai para a faculdade. E aí depois que você está na faculdade, você começa a construir sua carreira. Depois que você constrói sua carreira, você tende a se aposentar e é isso. Isso é o que a maioria das pessoas acabam fazendo. E não é porque seja o melhor caminho para elas. Às vezes, muitas vezes elas perceberam que aquilo não é para elas. E que aquilo não é o melhor caminho. Mas elas acabam fazendo justamente por não se questionar, por não ir pela segunda, terceira linha de pensamento, mas por seguir o que a maioria das pessoas que estão ao redor estão fazendo. Então ele falou várias coisas, mas ele entrou muito nessa linha para que a gente conseguisse
se diferenciar do que a maioria das pessoas estão fazendo, independente se você é gestor de tráfego ou não. E esquece esse negócio de, ai, tá saturado, ai, talvez não faça sentido, esquece isso. Então, essa foi a primeira palestra. A segunda palestra foi o Joel. E o Joel J, ele falou muito sobre consistência. E isso, de fato, é uma coisa muito importante. Você ser uma pessoa consistente, você fazer o que precisa ser feito ali todos os dias. E aí ele falou, né, que ele pegou a mentalidade dele do esporte e trouxe para o empreendedorismo. E isso é uma coisa que a gente, de fato, precisa fazer, sabe? Não tem como a gente chegar longe sem consistência. E aí, muitas das vezes, você que está aí assistindo, talvez você esteja começando na gestão de tráfego ou qualquer coisa do tipo, e você pensa assim, cara, mas... não sei, talvez faz mais sentido eu começar a trabalhar muito, estudar muito, e aí você acha que o segredo está apenas no volume, sendo que o segredo está na consistência. Tá, você vai, por exemplo, você vai prospectar 1 hora por dia, mas vai ser 1 hora por dia apenas um dia? Apenas 2 dias? Ou vai ser todos os dias? Você vai fazer isso com consistência, durante bastante tempo? Porque o segredo está na consistência. Então, ao invés de você focar muito, às vezes, eu vou fazer tudo de uma vez, não. Se dá tempo, mas também faz todos os dias. Constrói isso. Isso tem muito mais sentido. Isso vai te trazer muito mais insight. Depois disso, quem que palestrou foi o Thiago Tesman. O Thiago Tesman, ele falou sobre... E aí, isso daqui é muito legal, tá? Presta atenção. O Thiago Tesman, ele falou sobre as melhores estratégias que você pode ter agora para 2025 e 2026. E aí ele falou com base em testes. Então aqui eu não tô falando de achismo, a gente não tá falando do que eu acho, do que você acha. A gente tá falando de um cara que gasta muita grana em tráfego, que entende muito da ferramenta e que ele tá desbravando e ali descobrindo. E aí ele mostrou o quanto utilizar a inteligência artificial hoje pode ajudar muito. Ele falou tanto da PMax, né, no Google Ads, quanto também ali de utilizar Advantage ali no Meta Ads. E aí ele falou como fazer isso, tá? E aí aqui eu vou te trazer um insight do que ele falou, assim, de forma, obviamente, muito resumida. Na PMax é você conseguir alimentar o Google Ads com o máximo de informação, de dados que você conseguir. Então, por exemplo, se você consegue pegar a base do cliente, se você consegue conectar com algum tipo de CRM e utilizar a PMax, isso vai ajudar muito, porque ali vai ter muitos dados para receber e, consequentemente, com os dados ela começa a entender o que de fato precisa. É como se quando a gente utiliza o ChatGPT. Se você constrói, por exemplo, ali um prompt, onde você mostra para ele todos os dados, o que você quer e tudo mais, ele alimenta com aquilo e ele te dá depois muito boas respostas. É a mesma coisa com o Google Ads. Meta Ads é a mesma coisa. Advantage Plus, você precisa primeiro trazer vendas, conversões, mostrando qual que é o público, e aí de fato isso faz muito mais sentido, entendeu? Então se você conseguir focar nisso, com certeza vai ajudar bastante mesmo. Então o segredo é você focar em começar a utilizar mais a inteligência artificial, tanto no Meta quanto no Google Ads, entendendo que o mercado ele tá indo para essa direção, entendeu? Óbvio, você não vai simplesmente só utilizar esse tipo de campanha. Não estou falando para você fazer isso. Eu estou falando para você começar a utilizar a inteligência artificial. Foi isso que ele nos passou. E, por exemplo, consegue criar 2 campanhas? Tem uma campanha manual. A campanha manual ainda é melhor, mas com a inteligência artificial isso já está começando, mas bem no início, a mudar se você conseguir utilizar bem. Depois veio o Adriano Ginini, ele basicamente... Eu vou trazer aqui também resumo, né? Ele trouxe conteúdo, principalmente insight sobre você conseguir criar a campanha ali. Ele falou muito de 80-20, você focar nas principais coisas. E eu vou trazer um pouco aqui para você. Ele trouxe que ao invés de você ficar criando várias campanhas, faz muito mais sentido você colocar apenas uma campanha, assim, tentar diminuir a campanha, para gerar mais conversão em apenas uma campanha e o Google ter mais, a campanha em si, ter mais inteligência. Foi uma das coisas que ele falou. Ele falou para também tomar muito cuidado com as palavras-chave. E aí você começar com uma palavra-chave, por exemplo, de correspondência exata, mas depois ir para de frase. E, consequentemente, isso geralmente é o que funciona melhor. Por quê? Quando você cria a exata ela vai trazer um pessoal que está pesquisando exatamente aquilo, mas tem um porém, né? Acaba que essas pessoas,
ficam um pouco limitadas. E aí pode não trazer o número de leads que o seu potencial cliente quer. E aí é interessante você aumentar ali para correspondência de frase, que vai trazer uma maior quantidade de leads. Talvez não vai ser tão qualificado, mas vai trazer uma maior quantidade de leads. E isso faz sentido muitas das vezes para o seu cliente. Ele falou sobre isso. Ele falou sobre uma nova ferramenta que se chama Agent, se eu não me engano, tá? E aí eu vou escrever aqui caso não seja esse nome exato, mas ele falou sobre isso. É uma ferramenta que está nos Estados Unidos. Ele foi num evento lá no Google Ads, do próprio Google e tudo mais, né? E é uma ferramenta que vai ser começar, provavelmente deve chegar aqui daqui um ano, por aí. Mas é uma ferramenta que é muito legal, que você consegue automatizar ela com muitas coisas, mais muitas coisas. Isso daqui é novidade quente, tá? Tô te falando de uma novidade realmente bem quente. Então, se ela de fato for validada, ela tá em teste, né, nos Estados Unidos. Vai chegar aqui com muita força, porque você consegue utilizar ela para fazer muitas coisas mesmo, assim, de verdade. Então, compensa demais e é incrível, assim. Então, recomendo muito que vocês dêem uma pesquisada, dêem uma olhada, coloquem aí no ChatGPT para você entender melhor. E aí, depois disso, né, a gente teve mais dois, que foi o Ícaro de Carvalho e o outro foi o Adriano Ginini. E aí, o que eles trouxeram também foi incrível, assim. O Ícaro de Carvalho, Adriano Ginini não, Ícaro de Carvalho e depois o Jerônimo. Ícaro de Carvalho, ele falou sobre o que a gente tem que tomar muito cuidado. Falou, por exemplo, você começa a faturar, cara, não aumenta o custo de vida, toma muito cuidado com isso, com o seu caixa, que é uma das coisas que mais quebra a empresa. O cara começa a fazer uma grana e o cara fala, não, vou aumentar meu custo de vida, e o cara começa a aumentar e simplesmente se perde nisso. Então tem que tomar muito cuidado. Se você, cara, está começando, ou você já está em determinado, que você já está fazendo um determinado número de faturamento, começou a fazer mais, calma, dá uma segurada, mantenha o seu custo de vida um pouco, vai aumentando ali de forma proporcional, não precisa aumentar com tudo, então tem que tomar muito cuidado com isso. Ele falou também sobre você buscar se diferenciar no mercado, né? E ele falou que é uma coisa muito importante e de fato faz muito sentido. O que é você se diferenciar? Por exemplo, é você produzir conteúdo. Outra coisa que você pode fazer para se diferenciar é atender o cliente de uma forma completa. O cliente precisa, por exemplo, de um site. Cara, você não sabe fazer site, mas você consegue solucionar isso. O cliente precisa da solução, não necessariamente você precisa saber fazer tudo, mas você sempre precisa conseguir entregar uma solução para o cliente. Então, ele falou sobre entregar o serviço de uma forma completa, porque isso aumenta o seu ticket médio. Sobre você atender o cliente de uma forma muito boa também, com qualidade e tudo mais, porque isso faz muita diferença. É uma das melhores formas para você receber indicação. Então, ele falou sobre isso. Ele falou sobre vender, se comunicar. É muito importante a gente saber se comunicar, a gente conseguir se comunicar bem, a gente conseguir transmitir, falar com as pessoas, explicar de uma forma mais simples. Porque, querendo ou não, quando a gente pensa no gestor de tráfego, a gente pensa muito só em números. E faz muito sentido, porque a gente precisa analisar muito dados. Mas sempre está à frente o cara que ele consegue comunicar algo que parece extremamente complexo, algo que é difícil, de uma forma mais simples. E no final, se a gente for pensar, a maioria dos clientes, a maioria, tá? Eles são leigos com relação à métrica, com relação aos dados. Óbvio, vão ter alguns que conseguem entender mais, mas no geral a gente precisa conseguir simplificar isso para o cliente. Fala, meus jovens, bom dia para vocês. Estamos indo aqui pro café da manhã no hotel. Vou trazer um pouco mais hoje da rotina para vocês. E aí vocês conseguem acompanhar tudo. Fica até o final desse vídeo. Meus jovens, vou botar o café da manhã aqui para vocês. Basicamente frutas e proteína aqui, ovo mexido. A gente tá aqui na frente do hotel, fica de frente pra praia. Aqui esse bichão aqui. Ó, se você pudesse passar, quero até fazer uma pergunta pra ele aqui, sem ter combinado, tá? Se você pudesse passar um insight, apenas um, que ontem você pegou do evento, qual que você daria? Fala aí, pessoal. Sem sombra de dúvida, você é aquele que repete. Você é aquele que repete. Então, se você faz algo bom, repetidamente, você vai ficar bom, seja no que for que você vai fazer. Então, você é aquele que repete, seria o insight. Você viu? Top demais. De fato, isso que ele falou foi muito top. Foi com uma palestra com o Jerônimo, ele falou sobre repetição.
e sobre você ser consistente, né? Fazer aquilo todos os dias, porque você vai fazendo conexões neurais e isso muda a sua vida. Jovens, só pra vocês verem um pouco de como a fila do banheiro. Não vai aqui, pessoal, pra vocês entenderem, ali é a parte do VIP, né? As pessoas têm acesso antes, tem almoço e tudo mais. Ali é a parte do subido pro. A gente tem aqui também. Ali tem a lojinha, você consegue comprar, tem várias coisas e tudo mais. Fala, meus jovens! Estamos aqui na praia, vamos dar um tibum. Água limpinha, olha que ambiente maravilhoso. E aqui é isso, né? Você tá ali no evento, depois você vem na praia, você vai tomar café, você conhece um monte de gente. É uma das melhores experiências assim que eu tô tendo. O lugar é muito bonito, mas muito bonito. E é de manhã ainda, né? Eu vou dar um tibum e depois tomar café e ir pro evento. Então, queria mostrar pra vocês acompanharem, verem tudo. Se vocês olharem aqui, olha o tanto de gente lá surfando. Aqui é uma praia que muitas pessoas surfam, olha lá. Todo mundo que tá aqui tá surfando lá. É muito legal isso. Parte de cima do hotel. A gente tem a piscina aqui e ela é com vista pro mar. Olha que lindo, que maravilhoso. Jovens, por que eu tô fazendo um vídeo aqui na piscina? Porque eu queria te falar, depende só de você pra você mudar de vida. E com a gestão de tráfego, eu te garanto, é uma forma, uma das mais fáceis talvez de você fazer isso. E quando eu digo fácil, não é porque você não vai ter que trabalhar, é porque você vai ter que se esforçar muito, mas se esforçando muito você vai ter um grande potencial de crescer, de se desenvolver e fazer o dinheiro talvez que você nunca tenha feito. Então de verdade, acredita em mim, vai aqui embaixo no link da descrição e adquira o produto, com certeza vai mudar a sua vida. Essa parte aqui foi muito legal porque a gente chama isso de hot seat, né? A gente se sentou em 3 pessoas e aí a gente colocou, cada um teve 10 minutos para falar o seu problema, né? Ali e pedir solução para outra pessoa que estava do lado. Então foi um momento que a gente conseguiu aproveitar bastante para trazer pontos. Lembrando, tá, todo mundo ali trabalha com gestão de tráfego. Então todo mundo entende muitas das vezes sua dor e tá às vezes muitos passos na sua frente em algumas coisas. E você, obviamente, na frente em outras. Então é uma troca muito legal e muito genuína. É um momento muito legal, né? Para quem já veio em outro Subido ao Vivo, você entra numa mentoria Subido Pro e aí depois você recebe uma plaquinha, é bem legal. Fala, meus jovens. Tô voltando aqui da viagem bem cedo mesmo. Dormi, sei lá, 3 horas no máximo, chutando muito alto. Mas com certeza valeu muito a experiência, valeu muito ter ido pro evento. Foi um evento muito top, eu vou trazer muitas coisas aqui no canal sobre conteúdos novos, coisas que eu escutei de gente que estava na reunião do Google em Nova York. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que com certeza vai ter muito conteúdo atual, muita coisa que com certeza vai te ajudar. E não perde essa oportunidade, o que eu falo é o que eu vivo, eu tô documentando tudo pra vocês. E pra fechar com chave de ouro, eu preciso falar o que eu achei do evento, o que eu achei de ter ido lá pro Rio de Janeiro, como foi toda a minha experiência. Preciso compartilhar isso com você que ficou até agora, e somente quem ficou até agora vai conseguir saber disso. Cara, sendo bem sincero, foi o meu primeiro Subido ao Vivo, foi o meu primeiro evento somente assim de gestão de tráfego mesmo. Eu já fui em vários e vários eventos, e em todo tipo de evento que você imaginar de empreendedorismo, de marketing digital e tudo mais, eu já fui. Mas foi o meu melhor evento. Até o momento foi o meu melhor evento. O evento super completo, você não ficava muito tempo esperando coisa e tudo mais, para comer era rápido. Além disso também, toda a estrutura, perfeita estrutura, a gente não ficava um tempão na fila, a estrutura era muito boa. Se a gente chegava depois, a gente também sentava, em qualquer lugar que a gente sentava, a gente ficava com uma vista muito boa também. O espaço ele é muito bem planejado para justamente receber as pessoas nesse sentido. E não somente isso. Se a gente fala das palestras em si, foi muito completo, assim.
Abordou tanto conteúdo de mindset, de mente e tudo mais, quanto a parte comercial, quanto a parte para estruturar a sua agência, quanto a parte de processos, quanto a parte de novidades no Google. Foi um evento muito completo, assim, muito completo. Eu não consigo te mostrar isso de uma forma assim, a não ser falando isso daqui. Mas foi o melhor evento que eu já fui. Se você tá pensando em ir no Subida ao Vivo, cara, eu tô te falando, vá, você não vai se arrepender. E me encontra lá, eu vou estar. O próximo vai ser em São Paulo, inclusive. Aproveita, clica aqui, se inscreve no meu canal, porque eu trago tudo da minha trajetória. O evento ali foi muito incrível, muito incrível. Eu conheci muita gente. Essa parte de verdade é uma parte que mais te impacta, assim, porque você conhece muita gente e você conhece muitas pessoas que trabalham com o que você trabalha, que conhecem suas dores, que tá no mesmo objetivo, que são ambiciosas. Eu dividi um hotel com uma pessoa que é gestor de tráfego, cara super gente boa, ele é noivo, né, e tudo mais, de uma menina, e ele me contou a história dele, cara, a história é incrível, não é de São Paulo, cara, é de outro lugar, vai conhecer outra pessoa do Rio Grande do Sul, conhece pessoas de diversos lugares do país, do Brasil, e que pensa muito como a gente. Talvez você pense assim, cara, me sinto às vezes que eu tô tentando nadar sozinho, tô tentando remar sozinho. Cara, você precisa estar no Subida ao Vivo. Você precisa estar no Subida ao Vivo. É um lugar que vai te ajudar a você ter uma transformação de mentalidade, ter uma transformação de atitudes. O evento ele é muito completo, muito completo. E, como eu falei, foi o melhor evento que eu já fui. Eu falo isso com toda certeza. Foi incrível. A gente corria todos os dias lá na praia do Rio de Janeiro. O hotel também que eu fiquei hospedado, incrível, incrível mesmo. Valeu muito a pena. Eu gastei uma grana, né, para ir para essa viagem. Mas foi pensando em, de fato, investir em mim. E você precisa aprender a investir em você. Eu tô falando isso já há um tempo. Você precisa aprender a investir em você. E se você, cara, quer de fato mudar, tomar uma atitude, porque tudo depende de que você precisa tomar uma atitude. Eu te mostrei que é possível. A gestão de tráfego, ela vem ajudando a transformar minha vida. Eu já moro sozinho. Eu antes morava com os meus pais. Eu hoje consigo comer, ir para o lugar que eu quero e tudo mais. Fui lá para o Rio de Janeiro, consegui trabalhar de lá. Tudo isso porque eu escolhi, eu tomei uma atitude. Então, se você quer tomar uma atitude, vai aqui embaixo no link da descrição. Entra pro meu produto, é um produto super barato. Se você tiver, né, você pode ter aumentado o preço, R$97. Você vai ter acesso a tudo que você precisa de conteúdo. Você vai ter acesso a um grupo no WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas, para eu pegar na sua mão e caminhar com você. Você vai ter acesso a modelo de contrato, proposta comercial, literalmente tudo que você precisa. Então confia em mim. Eu tô te falando isso, eu te mostrei tudo. Eu não tô te falando de algo que eu não vivo, eu te mostrei algo que eu tô vivendo. Então aproveita e faça isso. Se inscreve no canal e tamo junto. Quero te ver no próximo Subida ao Vivo.